com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, segundo Samuel 23, o glória. ainda não o fez brotar. Amado, essas são as palavras do rei Davi. Nós sabemos pelos relatos bíblicos, né, a história do povo de Deus, um povo chamado o povo hebreu. A Bíblia relata que antes de Davi, Deus levantou Saul sobre rei de Israel. A Bíblia diz que o povo que era governado, que era direcionado pelos profetas, pediram um rei a Deus. Deus concedeu que levantasse como rei a Saul. E Saul foi levantado como rei sobre o povo de Israel. E a Bíblia relata que Saul era um jovem ainda, um jovem temente a Deus. Era um jovem que andava na presença de Deus, era um jovem que se relacionava com Deus. Mas a cabo de alguns tempos, Saul começou a enveredar por outros caminhos. E glória! a Bíblia diz que ali, depois de alguns anos, né, que Saul era rei, Deus enviou Davi para que pudesse estar ali também, juntamente com seus 3 irmãos, diante do rei Saul. E a Bíblia diz que Davi foi ali crescendo e se destacando no exército de Saul. Aleluia! A Bíblia relata que nos primeiros passos de Davi, né, chegando ali onde estavam seus irmãos, os seus 3 irmãos mais velhos, a Bíblia diz que Davi ouviu algumas conversas, né? Davi ouviu alguns rumores, né? Naquele instante, naquele momento, estava tendo uma guerra entre os filisteus e os hebreus. Ô glória! E ali Davi ouviu aquela história, aquele relato, né, do que o rei Saul tinha dito. E a Bíblia diz que ali já 40 dias o povo estava em guerra, mas nenhum exército, ou nenhum povo, ou nenhum soldado do exército se atrevia a enfrentar um ao outro. Aleluia! Ficavam distantes um do outro. Mas a Bíblia diz que todos os dias saía um homem de uma estatura grande chamado Golias. E a Bíblia diz que ele se punha diante do exército de Israel e gritava, chamava quem era o homem que tinha a capacidade e a coragem de enfrentá-lo. E ninguém enfrentava, né? E a cabo de alguns dias, Davi ouviu um relato que Saul disse: se algum homem, se algum soldado enfrentar este gigante e o derrotá-lo, eu darei a minha filha em casamento, se tornará meu gênero, eu darei grandes. Eita, glória a Deus, aleluia! Ouviu essa história e foi procurar os outros. A pessoa seu aí do rei. E o que é assim? Você no guerra do rei? E Davi Da glória. se encorajou, né? Se encorajou e chamou ali e fez saber ao rei Saul. E Saul ficou ali pensando. Davi é um jovem, muito ainda jovem, não tem nenhuma experiência em guerra, nunca lutou em guerra, nunca foi um homem que pegasse uma espada É glória. e lutasse na guerra. Isso não. Eita, glória a Deus, aleluia! Mas Davi se prontificou, mas Davi se esforçou a convencer Saul a deixar ele lutar contra o rei, ou contra o gigante Golias. E assim o rei permitiu, né? E assim o rei permitiu. Para não cumprir a história, né? Porque a história é muito longa, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Oh, glória. Essa foi a primeira vitória de Davi no exército de Saul. Aleluia! E assim Davi se destacou, né? E todos, quando saíam na guerra, levavam Davi. Toda guerra que tinha, Davi iam na guerra. E a Bíblia diz que chegou um momento em que as mulheres começavam a cantar e a dizer: Saul matou
mas Davi e seus 10 milhares. Eita glória! Aí você não sabe o que foi que saiu? O Saul ficou com raiva. Saul ficou com ciúme de Davi. Aleluia! Saul ficou com ciúme de Davi, né? O próprio filho de Saul foi dizer a Davi: meu pai está com ciúme de ti. Eita né? glória! O Jonas. E a Bíblia diz que por muitas vezes Saul quis matar Davi. Aleluia! Davi sempre se recusava. Davi sempre saía. Teve um momento em que Saul jogou a lança, Davi se escusou. A lança passou de lado, pegou na parede e Davi ficou ileso. Mas Davi nunca quis fazer mal a Saul. Teve um momento que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas Davi só cortou o manto de Saul. E mesmo cortando o manto de Saul, Davi se arrependeu, né, por ter cortado o manto de Saul. Mas Davi queria dizer para Saul: olha, Saul, se eu quisesse te matar, eu teria te matado, né? Mas eu não quis. Tá com diarreia, meu né? doido. E a Bíblia diz que ali Saul estava com diarreia. Davi prosseguiu na sua caminhada. Ô glória! E a Bíblia chegou um momento em que Davi já estava fugindo de Saul. Chegou um determinado momento, em determinado lugar, uma chamada uma carreta de Adulão, né? Fugindo de Saul, e para lá foram 400 homens. Aleluia! Aí eram os intimidados, eram os que não tinham mais capacidade, aqueles loucos, e foram se agrupar com Davi, né? A Bíblia diz que depois ajuntaram-se mais 200 e tinha 600 homens. Aleluia! Davi, a Bíblia diz, logo aqui é no segundo Samuel, mas no primeiro Samuel, já no final de Samuel, diz que Davi, ele ia com os filisteus. E os príncipes filisteus disseram para o rei filisteu: o que este homem está fazendo conosco? Manda que ele volte. E o rei disse para Davi: olha, Davi, até o momento que esteja conosco, eu não achei mal em ti. Tu és um homem bom. Tu és como um anjo. Isso era o rei dos filisteus. Mas os príncipes disseram que ele não quer que tu vá comigo. Volta. E Davi voltou. Eita glória a Deus, aleluia! Quando Davi chega na cidade de Siclag, a Bíblia diz que os amonitas tinham ido lá, tinham saqueado a cidade, tinham queimado a cidade e tinham levado todas as pessoas de lá e as mulheres de Davi. Davi pegou aqueles 600 homens, desceu, encontrou no caminho um egípcio, que aquele povo tinha deixado ele pelo caminho, porque ele tinha adoecido, estava a ponto de morrer. Davi deu alimento àquele homem, alimentou aquele homem, deu água e disse para ele: mostra-me para onde eles foram. E aquele homem disse para Davi: olha, se tu me garantires não me matar e não me entregar ao meu Senhor, eu te mostrarei por aqui onde eles foram. E fizeram ali um contrato, e o homem mostrou, e foram. E a Bíblia diz que Davi consultou se realmente o Senhor era com ele, se o Senhor daria aqueles homens em suas mãos. E o Senhor disse: vai, porque eu entreguei nas tuas mãos. Davi foi, né, com aqueles 600 homens. Pelo caminho ficou 200 homens, só foi por 400, porque 200 ficou no caminho, porque ele não tinha mais capacidade de andar, de cansados que estavam. E Davi prosseguiu. E quando chegou, eita glória a Deus, aleluia! a Bíblia diz que eles estavam dançando, eles estavam se alegrando pelos despojos que tinham levado de Judá de Siclag, né? E Davi ali, pelo crepúsculo do dia até a tarde do outro dia, Davi matou todos eles. Aleluia! Nem homem, nem mulher, nem criança. Eita Deus tremendo, fiel e verdadeiro, aleluia! Oh Jesus maravilhoso, fiel e verdadeiro. Glória, 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 glória a Deus, aleluia! Às vezes a gente fica abismado, né, com o que acontecia com o exército, que, vamos dizer assim, que Deus o conduzia, mas era assim, era Deus que conduzia aquele povo daquela forma, né? E Davi trouxe de volta todos os despojos que eles levaram, todas as mulheres e crianças